Se até os 12 anos, até os 14 anos, o seu filho for poupado, se ele for poupado totalmente mesmo de aprender a virtude da fortaleza, ou seja, se ele for poupado ali do sofrimento, os próximos anos e décadas serão de frustrações incompreendidas por eles, gerando aí muito sofrimento no cérebro do seu filho, que ainda não é desenvolvido o suficiente. Olha só o perigo, né? Ou seja, o seu filho ainda não tem um cérebro desenvolvido para absorver certas situações, e se você não ensina o princípio, a virtude da fortaleza, olha só o perigo disso. Eu falei para vocês no início da aula de um rapaz que tirou a sua vida, né? E por outro lado, se uma criança sofre privações, aprende na prática que nem sempre o outro vai aplaudi-la, que irão sim falar mal dele, independentemente do que ele for fazer. Então, ali nos seus primeiros anos, os primeiros 14 anos de vida, é necessário que eles aprendam isso. Essa criança ela tem grandes chances de saber lidar com as frustrações quando ela aprende na prática. O que você prefere? Fazer com que o seu filho sofra até os 14 anos, eu já falei para vocês, um sofrimento sem se machucar, onde eles tenham possibilidade de viver o resto da vida, ou dar tudo o que ele quer e fazer tudo o que seu filho deseja, e na vida ele se transformar num bosta mesmo, desculpa aí a palavra, sem conseguir resolver nada, um eterno dependente seu, da mamãe e do papai. Então a virtude da fortaleza precisa ser ensinada na fase da adolescência, na base. Apenas continue. Ah, tio Edu, eu não tenho paciência. Sinto muito, viu, mamãe? Sinto muito. Na adolescência, os filhos começam a pensar um pouco mais, o uso da razão começa a ser percebida, por isso é tão importante ensinar a virtude da fortaleza na prática. Esse período é crítico na fase de uma criança, de um adolescente, de uma pessoa. Lembra que nós falamos que a fase da adolescência é um segundo nascimento? Você já sabe disso. Na fase da adolescência eles conseguem entender um pouco melhor o sofrimento, claro, um pouco melhor, de ter, por exemplo, de ter que esperar um pouquinho mais para ganhar um presente, de entender que nem todos irão gostar dele, mas você precisa estar ali ensinando, conversando. E essa consciência começa a se cristalizar. A minha filhada aqui mesmo, esse conhecimento já cristalizou na cabecinha dela. Ela sofre, mas ela sabe que isso é normal. Na fase da primeira infância, esse entendimento ele é precário, mas nós temos que através lá, já falei para vocês, a virtude da temperança, a virtude da ordem, temos que ensinar. Vocês estão entendendo que é um passo a passo? As virtudes elas precisam ser ensinadas ali, de acordo com a idade da que as crianças vão adquirindo um certo conhecimento, eles vão tendo um outro entendimento, sabendo lidar realmente com a vida. Os pequenos têm pouca consciência, mas seja firme. Por isso o aprendizado ele precisa ser contínuo, né? Claro que tudo que nós estamos falando aqui, você nunca deve se esquecer da conexão, muito importante. A conexão vai ajudar, nós já falamos sobre isso, a conexão vai ajudar você romper a resistência bem característica aí dos adolescentes. Eles estão evoluindo, né? E a resistência é normal. Eles já têm o seu próprio posicionamento e muitas das vezes o pai não quer entender que ele tem os próprios gostos, não é isso? As próprias preferências, as vontades. Se você ensina eles a sofrerem, a se machucarem, eles irão aos poucos o quê? Desenvolver a virtude da fortaleza tão necessária para que nossos jovens possam sobreviver lá nesse mundo, né, cada vez mais voraz. Entende, pessoal? Essa é uma virtude muito importante que eu quero que vocês valorizem. Ensine outro papai, outra mamãe, comece a aplicar isso dentro da sua casa. Se o seu filho ainda está na primeira infância, você já sabe o que fazer. Já ensinamos, falamos para vocês sobre a virtude da temperança, né? Vai ajudar essas crianças a serem fortes. Fale para eles, meu filho de 4 anos de idade, eu já falo, meu filho, quando alguém falar mal de você, isso é normal, vai acontecer, mas não faça isso com outras pessoas. Então a virtude da fortaleza vai possibilitar que o seu filho tenha vitalidade emocional.